bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino e muito mais. Eu sou a Laje Gnon e estou muito animada para conversar com você e também com a Flávia. Flávia, seja muito bem-vinda, primeira vez aqui no podcast. Sim, obrigada. E primeira vez em podcasts? Eu já participei de um podcast que ele foi só gravado, ele não tinha imagem. Era só voz. E a gente fez meio que um roteiro, porque ele tinha um assunto específico. Sim. E aí é a primeira vez que eu tô num, assim, com gravação, sem roteiro. Se a Lu tivesse aqui, ia ter roteiro, mas a Lu não tá, então a vida da Flávia complicou. Ô Flavinha, você é tatuadora. Sim. Mas conta um pouquinho mais, como que nasce essa Flávia artista? Porque acho que antes de tudo você é uma artista. Desde criança eu sempre gostei muito de arte. Eu gostava de cantar, cantei na igreja muitos anos, quando eu era criança, que minha família é católica. Gostava de música principalmente, de filme, de desenho. E essa parte das artes visuais, de pintura, desenho com grafite, com caneta, foi na adolescência, meio que ensino fundamental para ensino médio, que eu tinha uns amigos que gostavam de desenhar também. E aí eu comecei a me interessar. Então, para mim, eu nunca me vi sem ser artista, assim, desde criança, mesmo quando perguntava o que eu ia ser. Já tinha essa alma de artista. Falava, você vai ser médica? Eu, mas por dentro tava assim, não vou ser artista. Mas... Isso é uma decisão difícil de bancar, porque assim, eu falo até por mim. Quando eu tava no terceiro colegial, eu até queria fazer publicidade, marketing, eu sempre adorei propaganda. Porém, eu não fui tão corajosa, eu fiquei muito naquela assim, eu não sei o que eu quero ser e tal. Eu prestei vestibular para 3 coisas diferentes. E acabei passando em Direito, lá em Uberlândia, na UFO. Não me arrependo, eu acho Direito um curso bacana, mas eu acho que eu fugi do fazer um curso que era, na época, né, nós estamos falando aí, corta para 2002, né, o Bruno não tinha nascido, corta para 2002, numa época em que a gente podia fazer assim, era Direito, odonto, medicina, e no máximo, assim, uma psicologia, né? E aí, como que foi, assim, bancar essa ideia e também o que é esperado da vida financeira de quem é artista, assim, já meio que tem uns estigmas, né? Não sei se ainda tem. Não é uma decisão fácil, não é até hoje, bancar. E foi uma questão, assim, na minha família me apoiava, mas ao mesmo tempo sempre tinha aquele comentário, mas... Por que você não vai ser professora? Porque minha família inteira é de professores concursados. Sim. Por que não faz concurso? A gente escuta muito... porque, assim, é a mesma história de muitas que decidem empreender. Mas, olha, tá tendo um concurso da Caixa, você não quer ver? Nossa Senhora, todo ano quando sai concurso pra prefeitura, pro estado, pra dar aula, não sei o quê. Ou, nem que não seja concurso, mas às vezes eles fazem aqueles chamamentos pra professor... Não é temporário que fala? Um substituto, alguma coisa assim. Por que você não se inscreve? Eu fico assim, sim. Antes eu ficava super irritada. Hoje em dia eu entendo que é uma preocupação. Sim. Mas você bancou e se jogou. Sim. E como que foi o início, assim? Porque quem tá empreendendo, ou às vezes fala, eu vou sair do meu trabalho porque não dá mais, eu vou decidir empreender. Eu acho que é mais ou menos essa mesma sensação de desbravar. Como que foi, assim, esse começo? Olha, eu não sei uma sensação diferente, porque eu sempre fui autônoma. Mesmo quando eu formei ensino médio, eu também tive essa fase de não saber o que fazer, apesar de já gostar muito de arte, fazer muita coisa relacionada à arte. Eu fiz um mês de pedagogia, saí, fiz um mês de letras, saiu. E aí, como eu gostava também de cabelo, de maquiagem, eu fiz alguns cursos e até uns 21 anos eu trabalhava como autônoma, como maquiadora e cortava cabelo. Então quer dizer que qualquer dia eu venho aí. Lá em casa ninguém corta cabelo com outra pessoa, só comigo. Minha mãe, meu irmão. Você corta seu próprio cabelo?
Que legal, adoro. Corto. Mesmo antes de fazer o curso, eu já fazia umas loucuradas no meu cabelo, porque eu fui aquela adolescente meio doida de gostar de pintar o cabelo, ir pra escola com maquiagem super diferente. Porque pra você tudo comunica, né? Então. A linguagem corporal, o que veste, como tá pintado o cabelo, é uma comunicação. Exatamente. Hoje, eu acho que agora é o período que eu tô mais normal. Normal pra quem, né? Quem normal. decide o que é normal? Também tem isso, né? Exatamente. Mas aí é isso, é meio difícil pra mim falar sobre alguma coisa que não seja empreender, porque eu sempre fui autônoma. Hoje em dia, um pouco mais organizada. Sim. Mas exatamente isso, ser autônoma, mas não necessariamente empresária. Empresária, exatamente. E sempre foi desafiador, porque no começo eu tinha muito essa cabeça de artista, de gostar de criar e colocar no mundo e tal, mas não saber organizar financeiramente, não tinha muito esse contato com fazer estratégia de marketing, então era tudo muito incerto, muito inseguro, mas eu tinha muita esperança naquilo que eu oferecia, assim, que era algo bom. Sim. Que o meu trabalho criativo, tanto na época que eu era maquiadora, quanto artista visual, que eu também, depois de ter trabalhado com cabelo, eu passei muitos anos fazendo pinturas e vendendo pinturas enquanto eu fazia minha faculdade. Que aí eu comecei a fazer faculdade online de artes visuais mesmo, voltado pra minha área. Sim. Mas era bem desafiador, porque em nenhum lugar te ensina como que você vai ganhar dinheiro com o que você ama. Ele te ensina a técnica, mas não te ensina a viver dela. A viver dela. Exato. Isso é uma coisa que hoje mudou. Então. Eu vejo que as faculdades agora estão muito legais. Todas, assim, tem aula de empreendedorismo. Os meninos já começam a como fazer uma empresa, já fazem estágio dentro de empresas. Isso é legal. Essa parte de artes, assim, eu não sei muito bem como é que são os outros cursos. Eu tenho familiares que também são formados em artes. Minha prima é formada em artes cênicas pela UFOP. E é uma reclamação que ela tem também, que assim, você aprende muitas coisas sobre história, sobre montar projetos, assim, montar peças teatrais, só que aí na hora que você vai colocar no seu dia a dia, não tem muitas opções de como você vai executar isso. Sim. Ou você vira professor, ou, né, na cabeça de muita gente, você vai morrer de fome. E agora você tem um estúdio próprio. Isso. Novinho, tem um mês. Novinho, tem um pouquinho mais de um mês. Funcionando um mês. Funcionando um mês. É a primeira vez que você abre um espaço próprio ou você já teve outras vezes? Eu já tive uma vez, em 2022, que eu aluguei um espaço sozinha e foi bem desafiador. Porque foi tudo sozinha, assim, eu trabalhava sozinha, não tinha nenhum contato com outras pessoas da tatuagem, só com alguns amigos muito próximos e pessoas que eu trabalhei junto. E na época eu ainda tinha essa cabeça de eu quero ser só artista, não quero estudar sobre nada, sobre negócios, e aí foi um perrengue. Aí era tudo sozinho e o ambiente também era todo seu. Era todo meu. Aí tinha todas as contas, todos os estresses possíveis. Sim. E pouca parceria nessa parte do marketing. E aí, prospectar cliente era como? Assim, o que você fazia para aparecer gente lá? Era meio que quem indica, ou quem aparecesse? De vez em quando. O lugar era num ponto bom? Assim? Ele era aqui na região central de Itajubá também, só que era num prédio fechado e não tinha placa. Então, quem sabia do meu trabalho era através de amigos. De vez em quando eu colocava alguma publicação, eu impulsionava alguma publicação, aí chegava pessoas através disso. Sim. Mas era uma luta, assim, era bem difícil. Gente, adorei agora essa novidade que você veio pra cá, totalmente mudada. Nossa, ano passado foi o ano que eu olhei e falei, não posso ficar fazendo isso, de olhar só para um lado do meu trabalho, porque quem toma conta das minhas coisas sou eu preciso fazer virar. Então, não dá para ser só artista. Verdade. O sonho é esse. Mas a realidade é completamente outra. Eu falo muito para quem é dessa área, que gosta dessa liberdade, né?
que se você não quiser trabalhar para outra pessoa e quiser viver de ser artista, primeiro você vai ter que chegar no seu ponto de equilíbrio financeiro, ter liberdade financeira para você poder viver do que você quiser. Mas até lá, como todos os outros, a gente vai ter que fazer muita coisa, porque vida adulta é isso, escolha o seu difícil, porque fácil não vai ter. Não é. Não tem. Não tem lado fácil. Tem gente que fala assim, a vida do herdeiro. Eu falei, o herdeiro, ele tem muito estresse também, porque ele tem que manter aquele império e ele tem que continuar, aquilo ali tem que continuar. Ele não tem isso, não tem vida fácil. E também muitos têm uma sensação assim, será que fui eu não fiz isso acontecer, né? Será que eu vou manter? Será que vou ser pior, vou ser melhor? Já tem um monte de julgamento. Então eu falo assim, não tem uma vida de um adulto que é 100%, nossa, não tem nenhum estresse. Não. Porque até quem tá só em casa é julgado, quem também sente de sabores, né? De, nossa, parece que eu não tô produtivo, não tô legal, não tenho meu próprio dinheiro. Todo mundo tem alguma dorzinha. E aí você é uma grande tatuadora. Inclusive, eu fiz minhas tatuagens. 2 tatuagens. Fica aí até o final que eu vou mostrar. Ô, Flávio, me conta e aí, quando que essa paixão pela tatuagem apareceu? Olha, também é uma coisa que eu gosto muito desde criança. Porque eu tenho um tio que ele é advogado e ele sempre foi muito tatuado, assim. Ele era o tio meio diferentão, que gostava de tatuagem, mesmo tendo um emprego que naquela época que eu era criança ainda não era muito bem visto você ser um profissional assim da advocacia e ter tatuagem. Tanto é que ele era assim, todo tatuado, só que, né, da manga pra cima, pra não ter problema. E eu gostava muito, eu sabia que quando eu crescesse eu ia ter tatuagem. Eu não imaginei que seria tanto. Quantas tatuagens você tem? Você sabe? Não faz, você já tem bastante. Esse braço já tem quase fechado, tem uma grande aqui, tem na perna. Tem muitas. Chega um ponto que realmente fica um pouco difícil. E eu sempre soube que eu gostava de tatuagem. Mas foi quando eu comecei a trabalhar realmente com artes e fazer artes visuais e me empenhar mesmo nas pinturas e estudos relacionados a isso, que surgiu essa ideia de vou comprar um kit e vou atrás no estúdio pra tentar. Porque eu gosto muito de tatuagem desde criança. Comecei a me tatuar muito cedo, assim, não indico, não façam isso, tatuar antes dos 18, gente, de verdade. Porque depois, você se arrependeu de alguma? Arrepender não. Mas hoje em dia eu não faria. Falar, não é uma coisa que eu faria com a idade que eu tenho. Mas tá aí, elas estão aí. Tá aí, virou história. É, tá tudo bem. Mas você já tatuou alguma coisa por cima? De alguma tatuagem? Essa aqui, eu tinha um coração aqui bem pequenininho, só em traço vermelho. E aí eu comecei a trabalhar no estúdio de um tatuador que gosta muito de tatuagem tradicional, de geométrico, de uns estilos bem mais pesados e desenhos grandes, assim. Aí ele falou assim, você não tem nenhuma tatuagem grande à mostra, isso não tá certo. Aí eu falei, uai, então vamos fazer. Aí ele falou, aonde? Eu falei, se quiser pode ser no peito. Ele falou, não, mas vai ter que esconder esse coração. Eu falei, tá bom. E aí a gente você foi corajosa e colocou aí. E amou? Amei. Gostou de esconder o coração? Não me incomodava, mas eu gosto muito mais do que tá agora. Do que tá hoje. É. Não era tanto a sua cara, o coração. Não era. Nem sei o que eu fiz. Foi só por fazer, sabe? Que era do antes dos 18, era uma apaixonite aí. Eu nem sei. Quem que era essa apaixonite que mereceu uma tatuagem? Foi apagado. Você já teve que apagar a tatuagem? Quais são as... Agora eu quero histórias. Quero histórias boas de tatuagem. Quais são as histórias mais cômicas, assim? Você já viveu alguma história muito cômica? Deu tatuando? É, alguém já mandou você tatuar, pediu, né? Contratou você pra tatuar alguma frase muito que você não queria. Você achou assim, gente, essa pessoa vai arrepender, certeza. Eu já tatuei em alguns lugares inusitados. Só que eram pessoas que, assim, eu já conhecia. Então, falava, você tem certeza? Tenho. Então tá bom. Eu já tatuei um glúteo de um amigo uma vez. Eu nem lembro a frase, mas era uma coisa muito, assim... Nada a ver. Era bem tosca, assim. Mas eu já conheço ele já tem braços fechados, assim. Sim, foi só mais uma gracinha. Aí ele falou, eu já te conheço, então não vou nem perguntar se você vai arrepender ou não.
Já tatuei virilha, assim, que é uma coisa que esse eu converso antes, assim, tipo, você tem certeza que você quer e tal. Aí a pessoa falou, não, eu tenho. Tá bom. Mas história engraçada agora, acho que é mais essa. Com certeza, não quero nem pensar nessa frase que ele tatuou. Não, eu já nem lembro. Já nem Já é melhor deletei da minha mente. Ô Flávia, teve algum dia que você falou, ai, pra que eu fui inventar? De ser tatuadora? É. Já pensei, mas passa muito rápido da minha Não cabeça. tem como assim. fugir, é muito você. É, porque faz 7 anos que eu sou tatuadora. E desses 7 anos eu peguei, né, 2 anos da pandemia que foi bem intenso, assim, de não poder sair. E mesmo não podendo trabalhar, eu passava o dia inteiro estudando. Nessa época, realmente, a parte artística, desenhava quase o dia inteiro, porque eu não queria perder a mão. Sim. E mesmo não atendendo com tatu, eu divulgava os estudos que eu estava fazendo e tudo mais. E então é um pensamento que vem e vai muito rápido, porque eu tenho... Sim. Eu sou um pouco otimista sobre os meus sonhos, assim. Sim. Eu olho pra eles e por mais que tenham uns períodos bem desafiadores e tenha muitas vezes que eu já tenha batido a cabeça e olhado e falado, meu Deus, tô ferrada aqui nesse momento. Mas eu falava, não, respira, se Não reorganiza, pira, porque é isso mesmo que você tem que fazer. Pode não ser daqui 10 anos, mas... E hoje Agora. você também tem a aquarela, que você dá aula, Sim. faz assim mini cursos e também você vende as aquarelas, você tem assim algum material? Vendo. Ano passado eu tive umas mudanças assim de vida, assim, que virou de cabeça para baixo, e aí eu olhei para esse lado da pintura de novo. Falei, eu gosto bastante de aquarela, eu já tenho várias pinturas, por que não posso olhar para esse lado da didática, Sim. né, que eu sempre fugi. E foi sucesso. E foi muito legal, porque eu descobri que eu não precisava fazer do jeito que eu imaginava. Eu comecei dando oficinas no Sebo da Cris, que ela tava precisando de alguém pra oficina de aquarela mesmo. Sim. E eu nunca tinha feito nada assim, mas eu olhei e falei, eu consigo. Porque a gente só precisa de um direcionamento, porque o resto dá pra pessoa ser criativa, né? Então... Porque às vezes você tava pensando numa coisa professoral meio quadradona, assim, né? eu tinha muito medo disso, assim, de ir pra esse lado. E deixar a pessoa perder um pouco da criatividade dela, te incomoda. Porque querendo ou não, um sistema tradicional, assim, de ensino, até nessa parte mais artística, às vezes poda um pouco... Sim. A sua criatividade como professor, como aluno. Claro que você sempre tenta dar um jeito de não deixar isso morrer, mas é muito desafiador. Sim. E aí, com esse esquema de aquarela, eu consegui fazer de um jeito mais meu. Que eu montava o cronograma das horas de aula das oficinas. E aí foi o que me ajudou a dar uma reorganizada na minha vida ano passado. E aí, hoje em dia, eu concilio as duas coisas, ser tatuadora e também meio que ser uma professora de artes, mais voltado para aquarela. E você falou dos quadros, eu tenho pinturas minhas também, faço encomendas de pintura aquarela, que eu gosto bastante. Que bacana. E qual que é o seu Instagram? Como as pessoas te acham? Meu Instagram, ele é flavia.olivatatu, com 2 T's e 2 Os. E Oliva é... É meu sobrenome mesmo. E é uma cor que você adora. Eu gosto. Porque ficou mais ou menos uma cor oliva ali, seu estúdio. Então, eu pensei muito assim nessa identidade por conta do meu nome, que por muito tempo eu falei, oliva já é um tom de verde, vou usar na minha identidade e tudo mais. Eu acho tudo a ver. E aí eu fui mudando um pouquinho o verde, porque o que tá lá não é exatamente o tom oliva, mas assemelha. E combina com coisas olivas. Mas você fez uma campanha ali no Insta e as pessoas conectaram com a cor. Eles te enxergam oliva também. Eu acho. Eu acredito que sim. venceu. E aí você tem um estúdio agora aqui no
nosso local de gravação aqui, 2 salas pra frente. Uhum. Como que foi essa decisão, assim, de voltar para essa ideia de ter um espaço próprio e dar esse salto, assim? O que mexeu com você? Foi uma decisão de negócios ou foi, assim, uma oportunidade, ou você já estava buscando? Como que foi isso? Eu gosto muito de ter um espaço pessoal meu para trabalhar. Uhum. Quando eu tive essa primeira oportunidade de ter um espaço só meu, eu gostei muito. Uhum. Então, quando eu voltei para Itajubá, que eu morei um pouco mais de 1 ano em São José dos Campos, Sim. eu trabalhei em estúdios lá. Quando eu voltei para cá, eu queria muito ter um espaço meu, mas como eu estava retomando esse contato com as pessoas, eu também estava super aberta a trabalhar em outros estúdios. Uhum. E era o meu plano inicial para esse começo de ano. Mas aí eu soube do marketplace, da galeria, né, da outra casa. Sim. E eu sempre achei aquela casa linda. E aí eu já conheci a Verônica e a Bárbara, que são... Fazem tatuagem com você, são suas clientes. São né? minhas clientes e também, né, tem os produtos delas lá na galeria, fazem parte do marketplace. Aí elas falaram, eu falei que queria conhecer a casa. Veio assim uma ideia, eu falei, mas vai que lá tem uma salinha, né? Acho que pode dar certo. Eu mandei pra elas, aí elas já deram aquela pescada, né? Vem aqui pra você conhecer o espaço, vem aqui num café. Já vem todas as estratégias aí de envolvimento eterno, de relacionamento. Foi. E Você aí... foi num cafezinho, foi em outro. E aí eu entrei pro marketplace. E eu amei o espaço, mas lá na outra casa não tinha esse lugar próprio pra eu atender e eu fiquei tranquilo. Falei, Porque lá nosso teto é de madeira. Então, aí... E aí já complica a vida, né? Tem algumas questões de vigilância que não ia rolar. não ia dar certo. E aí, aqui deu certo, você jogou. Foi, sei lá, 1 semana depois que eu tinha falado daquela sala, você falou, tem uma sala na outra casa que dá pra você atender. Aí eu falei, Era, que tava a Manu e a gente fez uma troca. Ela foi pra lá, você veio pra cá. Ô Flávia, e aí você veio pra cá, mas você também comentou que trabalhou um pouquinho fora de Itajubá. Como que foi essa experiência de desbravar? Porque também a gente tem até um episódio aqui que a gente gravou com a Meire, falando sobre essa questão de empreender fora da sua cidade natal, da sua cidade que você tem mais conexões. É um desafio muito grande. Como que foi empreender fora da sua cidade, né? Na verdade, você foi trabalhar com alguém, mas como que foi, assim, essa experiência de sair totalmente, assim, de sua zona de conforto, né? De quem você já conhece e num ambiente com pessoas totalmente diferentes, né? Foi bem legal, porque São José é uma cidade maior, você conhece pessoas diferentes e, né, pegando esse lado artístico lá, tem uma programação artística semanal muito legal em vários espaços. Mas aí essa parte do meu trabalho, do meu negócio, foi um pouquinho difícil. Eu fui trabalhar no estúdio de um casal de amigos que eu já conhecia, mas não tinha uma proximidade muito grande. Mas eles me acolheram muito bem. Foi lá que eu tive um pouco mais de visão de olhar pro meu trabalho como um negócio mesmo. Porque eles têm um estúdio, um nome, assim, uma marca deles já há mais de 15 anos. Sim. De história da tatuagem lá de São José, já há mais de 15 anos. Então, eles já passaram por muitas fases, assim. Sim. Já são, como que a gente fala, tipo, velho de guerra da tatuagem lá de São José. E eles já passaram dessa fase utópica, né? Que a gente comentou, de, nossa, vou viver da arte. Ele pode viver e, na verdade, ser até milionário, mas ele precisa ter um plano de negócios, Sim, então... tem que realmente entender. E aí você viu que eles estavam mais antenados na parte de negócios. Era um negócio bem familiar, né? Porque o estúdio era de um casal, que eles já tinham filhos e tudo mais. Então lá sempre a proposta foi ser um lugar mais acolhedor, assim, com essa cara de família. E que foi muito legal, porque eu gosto muito dessa sensação da pessoa estar num espaço e se sentir em casa. Sim. Eu acho isso muito importante, assim, de você não ficar acuado, ainda mais num ambiente de tatuagem, que às vezes você olha, tem aquele monte de coisa com caveira, com umas pinturas, com umas cobras enormes, não sei o quê. É verdade, principalmente pra gente que às vezes vai só escrever, tipo eu, né?
fazer uma frase, alguma coisa. Fui escrever só o nome dos filhos com um coração. Eu não vou comentar. Então, a pessoa já entra A gente e fala, fica meu Deus. coagida, assim, meu Deus, será que eu tô no lugar errado? E lá mesmo tendo, assim, eles ainda são bem desse movimento tradicional da tatuagem, de gostar dessas coisas assim. Eu gosto muito também. Mas mesmo tendo essa estética, eles eram muito acolhedores. Eles tinham essa questão de fazer as vendas de uma forma muito humana, de trazer os clientes para dentro do espaço e fazer eles entenderem que ali era uma família, Sim. que eles estavam seguros, estavam acolhidos, independente de fazer um dragão nas costas ou uma frase. Ou um coração. E aí eu olhei e falei, é isso que eu quero. Sim. Eu gosto disso, assim, de estar trabalhando e tá vendo que a pessoa tá confortável, tá se sentindo bem. Eu fiquei super encantada com o seu processo, assim, tanto do antes. Eu não tenho muitas tatuagens, mas eu achei muito interessante o seu processo de você mandar um formulário para entender mais do cliente, para ele também entender todas as questões. Depois, no atendimento, você já transmite calma e paz naturalmente, só desistir, né? Obrigada. Ela já passa, assim, a pessoa que chega aqui, ela já fica calma na hora. Né? Você é uma criptonita do bem. Pra quem tá ali, né, nervoso, já calma, gente, tá tudo bem. E aí depois, o processo, né, muito interessante, todos cheios de cuidado, uma técnica muito, o desenho da ponta fina, assim, todo mundo elogia bastante. E também o pós, achei que o seu pós-venda foi muito bacana, porque você mandou tanto aquela mensagem de tá tudo bem, ou de principalmente, né, olha, você entregou um papel, mas você já sabe que o seu cliente vai perder o papel, né, que sou eu no caso. E depois você mandou digitalizado o que eu tinha que fazer no cuidado pós-tatuagem. Sim. E depois, passada uma semana, você também fez um acompanhamento. E aí, cicatrizou e tal. E depois, quando a gente se encontrou ao vivo, você pediu pra ver. Que eu tava com o braço fechado. Então, eu achei, assim, muito interessante. Esse processo da experiência do cliente, né? Também da jornada do cliente, é muito importante para todo mundo. E tem gente que não consegue fazer, porque não se estruturou, ou porque não dá importância, ou porque não lembra. E isso é muito caro, quando você não faz essa jornada, né? Porque no final, o melhor marketing é quando o cliente tem o sucesso dele, quer sair dali feliz e tal, e te indicando. Que é o que eu fiz, né? Já indiquei, nossa, faz cabulano. Já cheguei no Marketplace, aí a Manu já veio aqui fazer. Todo mundo viu, nossa, deixa eu ver e tal. Me conta essa decisão, dessa jornada do cliente. É algo que você fez naturalmente, ou você foi aprendendo com o tempo? Foi uma decisão de negócio ou foi mais um instinto? Olha, não vou falar que foi instinto. Foi uma coisa que eu realmente aprendi com os anos essa parte de encantar o cliente. E de manter aquela pessoa. Porque no começo, às vezes, quando você tá meio encantado com a ideia de ser tatuador e tal, não só tatuador, mas eu acho que várias áreas que envolvem criatividade, falando da minha experiência, assim, parece que no começo é meio difícil você querer essa conexão com o cliente. Você quer ter mais e mais clientes e que o mundo inteiro veja o que você faz e não sei o quê. Mas aí você não consegue manter aquela pessoa que você atendeu uma vez e que às vezes poderia voltar várias e várias vezes porque você foi super displicente. E aí, com o tempo, eu fui olhando e falando, isso aqui não tá muito certo. E era uma postura que, no começo, eu assumi meio que... Porque eu achava que tinha que ser assim. Que essa era a postura de ser meio soberbo, assim. E não tinha nada a ver comigo. Nada a ver. Então, foi uma estratégia de negócio, mas também foi uma coisa um pouco intuitiva de tipo, eu não sou essa pessoa. Ainda mais que é um processo tão invasivo, assim. Você tá ali, você passa por uma dor. Tem gente que fica super nervoso. Teve gente que já desistiu? Desistiu não, mas já ficou super nervoso, de tipo, cair pressão e precisar deitar e tudo mais. Então, você tem que estar super preparado para tudo isso.
Então, não dá pra você não assumir uma postura humana com as pessoas. Sim. Então, foi intuitivo, mas também foi uma estratégia de negócios meio que consequência, assim, dessa intuição. Que, como é um trabalho que você tem todo... Acho que não só ele, mas... É um trabalho que você tem um antes, tem um durante, tem um depois, assim, de acompanhamento da cicatrização, de acompanhamento antes, assim, como é que você tá? É a sua primeira tatuagem? Você tem, no caso que eu te mandei antes, a ficha de anamnese, para eu saber se você tinha alguma questão de saúde, se você tomava alguma uma medicação de uso contínuo, porque... É importante, isso dá um valor muito grande para o seu trabalho, mas também é essencial para dar segurança para as pessoas. Sim. E hoje você está fazendo alguns projetos aí que eu já vi de captação de clientes, né, de divulgação, porque é importante também falar aqui que o marketing, ele tá aqui e o vendas tá aqui do lado, né? Eles vão quase se encontrar, mas são momentos diferentes. Muita gente, às vezes, faz processo de divulgação, né? Ou de marketing, ou contrata alguém e quer ver já na ponta o resultado na venda, sem passar pelo processo de venda. Dificilmente isso vai acontecer. E aí as pessoas ficam frustradas, mas hoje... eu vi que você já tem uma pessoa bacana que às vezes faz um vídeo... Como que você decidiu pelo seu processo de prospecção ou você ainda não está totalmente definida, você está construindo isso? Eu acho que muito é na conversa, porque no meu próprio Instagram eu tenho tentado construir uma relação mais próxima das pessoas que me acompanham, tendo elas já tatuado comigo ou não. Pessoa que responde caixinha, que responde enquete, às vezes eu vou lá, dependendo do que manda mensagem pessoalmente, assim. Então, por mais que tenha essa divulgação por esses vídeos, o que eu mais gosto de fazer, porque me dá uma proximidade maior com as pessoas, é conversar pessoalmente. Sim. Pessoalmente não, né? Por mensagem, assim, individualmente. Né? Personalizado. Falar, gostei da sua ideia. Esses dias eu perguntei numa caixinha qual que era o sonho da pessoa de tatuagem, assim. E aí as pessoas foram respondendo e eu ia no pessoal e falava, nossa, eu adorei sua ideia, vamos conversar mais sobre ela? A gente pode ter uma troca sem compromisso, aí isso, não sei, isso desperta a atenção das pessoas. Tipo, nossa, que legal que ela se interessou pela minha ideia. E não é uma coisa assim, tô fazendo isso por interesse, porque é genuinamente uma curiosidade de saber o porquê da pessoa querer aquele desenho, saber por que ela gosta daquilo e olhar e falar, nossa, isso aqui daria uma tatuagem tão legal. Que eu gosto muito de criar, então ter essa conversa com as pessoas sobre criação, pra mim é ótimo. E se isso realmente virar uma tatuagem, melhor ainda. Se não virar agora, tudo bem. Mas eu acho que também a gente tem que tirar da cabeça a culpa em relação a ser uma coisa que é também interessante para o meu negócio. A prospecção, né, buscar esse cliente conversando dessa maneira, o cliente também tá esperando, às vezes, ser cutucado, ser convidado. É verdade. Né? Então, assim, não teria um problema você pôr interesse próprio do negócio. Porque, assim, eu preciso criar um funil em que eu consiga atrair pessoas para fazer esses convites e conseguir converter. Né? Eu tenho que olhar como negócio. Todo mundo olha como negócio. E, às vezes, eu acho que a maior dor de quem é mais artista é ficar com esse medo da venda. E eu sempre falo, Madre Teresa de Calcutá, ela fez $2 milhões prospectando, correndo, captando. Né? Então, não interessa a causa, ela ia atrás e porque é do meu interesse mesmo, eu quero isso, eu quero, eu pego, eu vou. E eu acho que às vezes o artista fica preso não só o artista, muita gente tem medo na hora de falar assim, será que eu tô sendo invasivo? Será que eu tô sendo grosseiro? Eu tô sendo chato, deselegante? Eu falo que se a pessoa abriu a porta, ela espera que você
seja essa pessoa que facilite a jornada dela para compra. Uma coisa é quando a pessoa não entrou na sua loja. Então, se a pessoa tá só te seguindo, talvez você fica mandando mensagem para ela todo dia. Não, aí do nada, aleatório, sabe? Assim, aí tipo, entrar no perfil e ficar assim, por que você não vem fazer uma tatuagem? Tem gente que eu vou lá na DM, assim, a pessoa tem lá, juro, assim, umas 100 mensagens que eu nunca interagi, é só mensagem de bot, né, da pessoa ali, e dificilmente vai haver uma interação da minha parte. Porque não conectei com aquilo, né? Não demonstrei o mínimo interesse de colocar um coração. Agora eu falo, se a pessoa colocou um coração nos seus stories, para quem tem Instagram, já é um motivo de eu poder mandar uma mensagem e falar assim, nossa, que bom que... Ou quando a pessoa começa a seguir, nossa, que bacana que você se interessou pela minha página, teve alguma coisa que começar esse movimento, né, de conexão. Acho que isso que é o mais importante para quem tá aí do outro lado, pensar assim, o que eu faço hoje para aumentar e para me relacionar com os meus possíveis clientes, porque a distância é muito grande. E eu acho que o tatuador, assim como muita gente trabalha com vendas, eles focam muito no, veio aqui e fez. Aí eu perco essa pessoa. Eu não sei mais cadê. Eu vivo dos primeiros. Das primeiras vezes que todo mundo vem, do novo cliente. E isso é muito caro para qualquer empresa, porque um cliente novo, o custo de aquisição dele é diferente de um cliente que volta. Sim. E aí, então, significa que eu tô sempre perdendo dinheiro quando eu só foco no cliente novo. Ele é muito caro. Mais ou menos de 5 a 7 vezes mais caro do que um cliente que já veio. Então, eu gostei de você falar que procura manter um relacionamento, porque geralmente quem fez uma tatuagem quer voltar a fazer. A pessoa que fez... Eu adorei quem fez a minha primeira tatuagem, mas a gente perdeu o contato, eu não sei nem cadê. Então, assim, eu poderia ter feito com a mesma pessoa, se eu tivesse ainda no funil dele. Mas não tô, porque eu não sei cadê. Não sei cadê, assim, ele pode estar do meu lado e eu não sei. Porque a gente não teve relacionamento. Não teve, assim, um feliz aniversário, estou aqui, ou qualquer coisa que seja pra eu falar assim, ó, eu consigo te acessar com um braço. Nós estamos perto. Eu perdi o telefone, que era uma pessoa que eu trabalhava em outro lugar, a gente trabalhava perto. E aí eu fui lá, então eu não sei nem cadê, não sei nem onde achar. Então, talvez não só você, mas todo mundo que trabalha com vendas, começar a olhar para isso, assim, né? Ô Flávia, agora me conta um pouquinho, assim, da vida que você quer levar daqui para frente. O que cabe nela? O que você enxerga aí para esse futuro de sonhos que você falou aí? O que você quer que aconteça? Daqui um ano, quando você vier aqui comemorar 1 ano de estúdio, você vai voltar aqui, o que você quer que... Você vai falar, daqui 1 ano eu vou falar isso aqui, vai acontecer isso. Nossa, profetiza aí na sua vida. Daqui 1 ano... eu vou falar uma coisa que é um negócio super assim, ai meu Deus, mas eu tenho muito um sonho de viajar para fora do país. Sim. E eu coloquei de verdade essa meta de, nesse ano, de reabertura do estúdio, de, né, colocar o meu negócio para funcionar novamente, de ter a possibilidade de ano que vem finalmente viajar para fora. Sim. E aí, um sonho mais assim recente, assim, mais que vem primeiro na minha mente é esse. Que você tem tanta receita, tanto faturamento, para você poder falar assim, vou viajar. Vou viajar, é isso que eu quero. Com o dinheiro do estúdio. Porque eu gosto muito de viajar. E eu já fiz um monte de viagem, assim, tanto para trabalhar, eu gosto muito de viajar para fora para trabalhar, já fui sozinha para São Paulo para atender amiga minha, já atendi em Ubatuba, já fiz um monte de coisa assim, mas eu quero conseguir fazer isso de forma confortável. Sim. Então ter, assim, um dinheiro suficiente para que eu possa deixar o meu espacinho aqui e passar uma semana fora atendendo outras pessoas e também, né, fazer essa viagem para fora do Brasil. Essa não vai ser para trabalhar por enquanto, essa vai ser para me divertir. Pra curtir. Já tem o lugar em mente aí? Já visualizou? Eu tenho um amigo meu que é esse que grava os vídeos para mim, que ele é do Chile. E ele quer viajar pro Chile para ver a família dele, que já faz 2 anos que ele tá aqui no Brasil. E eu falei para ele, quando você for eu quero ir junto. Eu vou.
Já bota que vai. Então, aí a meta ano que vem é ir pro Chile. E aí eu acho que você tá na jornada rumo ao lucro, que eu tô comentando lá no meu Instagram. Já vi que de vez em quando você comenta alguma coisa. Nossa, eu printo várias coisas. Meu celular só tem na galeria, assim, vários prints da Larissa. Eu acho que eu acho que é tão bom quando a gente tem um objetivo assim claro, porque isso é muito facilitador pra gente conseguir. Como que eu vou conseguir? Agora eu vou fazer o jogo, quando a gente tem um plano de ação, agora eu vou fazer o jogo do caminho contrário. Então, por exemplo, para eu ir, eu tenho que ter no meu caixa 20 mil reais. E aí eu vou fazer conta, tá? 20 mil reais, ok. Quantas pessoas eu tenho que atender para isso? Eu não sei. Então, vamos voltar mais uma casa. Quando eu atendo no mês, mais ou menos, se eu dividir, dá quantos reais por pessoa? Dá 200 reais por pessoa. Esse número é o que a gente chama de ticket médio, ou seja, na média, 200 reais. Então, eu consigo saber quanto de dinheiro eu tenho que ganhar todo mês com base nesses 200. Então, então por mês, para eu ter esse dinheiro aqui, eu vou ter que... Quantos 200 eu tenho que ganhar todo mês? Eu tenho que ganhar 10 200. 10 200. Tá? 10 pessoas, então eu vou ter que atender. Só que aí começa uma outra continha. Parece muita matemática, mas não é, porque eu odeio matemática e, inclusive, é a pior matéria do mundo. Mas essa matemática é a matemática que eu fiz desde o dia 1 e que eu falo para todo mundo, você tem que saber essa conta, porque esse número é a mesma coisa do seu RG, do seu CPF de importante. É nesse nível de importância. Porque agora eu vou fazer uma conta assim. Quantas pessoas eu preciso conversar ou interagir no meu Instagram para fazer uma venda? Eu preciso conversar com pelo menos umas 10 para virar uma venda. E aí eu tenho meu número. Porque eu já sei, nossa, se eu tenho que atender, então, 10 pessoas, eu vou ter que falar com 100. 100 pessoas todo mês para chegar nessa viagem do Chile. Então eu tenho que falar com 100 pessoas? Ok. 100 pessoas no mês. Vamos dividir isso por semana? Agora vamos dividir por dia? Então eu acordo já sabendo meu trabalho do dia. Eu, Larissa Guimarães, Mendes Pereira Gignol, quase uma princesa, né? Todo dia eu já sei essa conta da minha vida. E aí, agora eu já tô numa fase boa que eu já giro a manivela naturalmente, né? Essa conta já tá mais tranquila. Porque acaba que depois que você gira ela um tempo, ela também tem uma fase que ela meio que a bicicleta continua rodando, sabe? Mesmo quando você não tá tão ativo. Porque acaba vindo gente no passivo. Porém, nunca eu deixo de fazer reuniões de prospecção, porque eu já sei, nossa, eu não posso deixar de passar uma semana sem falar com tanto. E aí, Flavinha, para você e todo mundo que tá aí do outro lado, pensar, como que eu consigo, então, falar com 100 pessoas? E aí que entra o marketing. Você tá vendo que o marketing, ele entra quando você tem muita clareza do que você quer. Eu preciso conversar com 100 pessoas, Larissa. Como que eu faço para conversar com 100 pessoas? O Instagram, um canal legal, mas aí eu vou ter que aumentar isso e eu vou ter que ter o dado desses, porque eu tenho que me provar que eu falei com 100 pessoas. E fazer as 10 virem aqui. Sim. E aí eu vou falar com quem eu já atendi, pra ver se a pessoa quer, ou se ela tem alguém pra indicar. Eu vou nos cafés, eu vou fazer tráfego pago, igual você faz, eu vou fazer meus conteúdos de Instagram, eu vou me movimentar até aparecer 100 pessoas todo mês. Faz sentido? Dá pra fazer? Dá, eu nossa, quero essa viagem. Eu quero esse número mágico na minha vida. Ô Flávia, e agora vamos falar do seu estúdio? Você veio então aqui para Francisco Macelli, número 400, um lugar que nós somos 4 estúdios. Conta um pouquinho disso, do seu ambiente, onde que fica, explica aí para quem quer te contratar, como que funciona. O endereço, você falou, né, aqui na Francisco Macelli, que é a Rua da Receita Federal, fica praticamente do lado da Receita Federal. E aqui a gente tem 4 espaços, tem o espaço da gravação de podcast, tem o espaço da Márcia também, que atende com corte de cabelo, com visagismo, com maquiagem.
Um salão de beleza que é bem conhecido aqui na cidade, né? Uhum. Tem o meu espaço, que também é um estúdio privado, que eu atendo com hora marcada, mas se você, né, chegar aqui para conversar comigo, trocar uma ideia sobre o que você quer tatuar, ou só conhecer, tomar um café, eu também só chegar. E tem o espaço da Silvia, que trabalha com mídias, com... A Silvia, da Ciartes, né, trabalha com brindes, ela trabalha com papelaria, tudo de impressão, identidade visual, tudo, né? A Silvinha é uma mão na roda. Então. E aí, ela faz tudo que você precisar, faz uma caneca, tudo, literalmente caneta. Inclusive, ela mandou um mimo aqui pra você. Vou te entregar assim que acabar. Teremos fotos aí. Eu falei que ia mostrar, né, minha tatuagem. Enquanto você vai contando aí, você que também que pintou seu estúdio, já trouxe uma alma. Foi. Eu pintei a parede do estúdio. Vou trazer minhas artes também. Desenhos de Flávia aqui. Sim, ainda estamos na fase de dar um zoom aí, Bruno. Como que tá com aquela leve pelinha branquinha. O Bruno, que é o artista aqui também. O Bruno é artista também. Ele grava aqui. Ele é cantor. Compositor, Bruno? Fotógrafo profissional. Eu coloquei o nome dos meus filhos. A gente ainda tá na fase de cicatrização, tem pouco tempo, né? Então ainda vai sair um pouquinho. E aqui a data do nascimento do ano dos meus pais. Os dois nasceram no mesmo ano. Já facilitou aqui a minha vida. Porque eu pensei de colocar... a data inteira? Não a data inteira, a assinatura deles. Tá. Mas eu queria uma coisa mais icônica, assim, mais diferentona. Nem tanto, mas assim, mais prática. E eu acho legal essas tatuagens, meio que parece código de barra, ou que parece assim, tipo, você foi carimbado, sabe? Uma coisa meio maluca. Meio autêntica. E também, eu acho que uma responsabilidade tão grande, Flávia. Você marca a vida da pessoa pra você deixa um pouco de você. Nossa, é bem isso. Tanto é que uma coisa que eu gosto muito, assim, quando eu tenho essa troca com os meus clientes, e que eu super falo disso no Instagram, falo com as pessoas, eu gosto muito de histórias. Sempre gostei de escutar histórias. Então, além de você deixar ali uma marca na pele da pessoa e ter essa responsabilidade de entregar o melhor trabalho possível, porque a princípio vai ficar pra sempre. Ninguém faz uma tatuagem pensando em fazer um laser. Não. Então, também é um momento que você tá marcando a história da pessoa. Sim. Às vezes ela vai tatuar pra registrar um momento, assim, muito único que ela tá passando na vida dela. Verdade. E nem sempre é assim, mas mesmo que não seja, eu encaro como um momento muito único na minha vida e na vida das pessoas. Então eu gosto muito de pensar na tatuagem dessa forma. Flávia, me conta se você tivesse só mais 5 minutos aqui nesse mundo. Não sei se você é cristã, mas se você falasse, olha, Deus chegou aqui, ou que você acreditar, o universo, em 5 minutos, daqui 5 minutos, você vai deixar esse plano. Nossa, que pergunta difícil. O que você faria nos seus últimos 5 minutos? Ai, meu Deus. Nossa, eu acho que eu ia juntar minha família, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, meu companheiro também, e ia sentar pra gente assistir uma série juntos e jantar. Ter um momento de vocês. Porque eu acho que pra mim... Nossa, gente, isso aqui é meio emocionante, né? Essa pergunta é muito profunda. Depois desse tempo fora e tudo mais, eu acabei perdendo meu pai depois que eu voltei de São José. E eu vi que, assim, a minha família é muito, muito importante pra mim. Então, acho que meus últimos 5 minutos seria assim, peraí, Deus, deixa eu ver 5 minutinhos dessa série aqui com a minha mãe, com meu irmão e com um pessoal que é muito importante pra mim, e aí eu posso ir. Ter esse tempo de qualidade. Que pra mim
Tudo. É valioso, muito valioso. E você falou do seu pai, o que ficou do seu pai aí, em você? Eu acho que essa parte de ser uma pessoa muito preocupada com as pessoas. Que quando meu pai faleceu, eu fiquei muito chocada que no velório apareceu muita gente. Toda hora aparecia muita gente. E meu pai é uma pessoa que sempre foi muito humilde, ele trabalhou como mecânico a vida inteira. E, nossa, o velório dele, a gente brincou que bombou, assim. Ia muita gente, a gente falava, gente, quem é essa pessoa? E aí todo mundo falava isso, seu pai era uma pessoa muito querida. Que a gente passava lá na loja, ele tava lá, ele conversava com a gente, ele era muito receptivo. E eu acho que o que ele deixou é isso, assim, essa humildade independente do trabalho que você esteja fazendo, de você ter uma troca, de você ser muito humano com as pessoas que você tá ali lidando. Sim. Então, acho que o que ficou dele pra mim foi muito isso, assim, de ter essa honestidade, essa humildade com o outro. Esse respeito. É sobre respeitar, né? No final das contas. Exatamente. É sobre saber esses limites, assim. Geralmente no final eu faço assim, uma pergunta, você quer mandar uma indireta pra alguém ou uma pergunta desafiadora? Aí como eu achei que você não ia querer mandar uma indireta, eu já fiz uma pergunta desafiadora direta. Mas se você quiser mandar uma indireta, tá aberto o canal. Indireta pra alguém? E tem gente que manda aqui umas indiretas bem boas até. Uma indireta pra alguém que às vezes não acreditou em você, ou até uma direta mesmo. Mas pra você eu vou pedir, se você tivesse começando agora, o que você diria pra quem tá aí também do outro lado, empreendendo, assim, qual conselho que você dá? Pensando nesse lado da tatuagem, procura não começar sozinho. Faz a sua rede, faz a sua rede de amigos, de profissionais que você admira, porque, né, como a gente disse, é um trabalho que exige muita responsabilidade. Então, você ter a sua rede de pessoas que você admira e que vão estar ali dando a mão e vendo o seu progresso. Eu acho que isso é muito importante para quem está começando. Então, não fiquem sozinhos, gente. É muito importante ter uma rede de apoio para começar. Faz muita diferença. Não só tatuagem, mas acho que qualquer coisa. Todo mundo. Acho que todo mundo. Porque sozinho... Nós, seres humanos, somos seres de grupo, né? Não tem como ir sozinho. Não, nossa, não dá. tem. Eu tentei, é muito mais não caro. E é muito mais caro também. Sendo bem direto. É muito melhor a gente dividir aqui a conta de água, luz e energia por 4 do que sozinho. É muito melhor. Não é? Flavinha, quero te agradecer muito. Eu que agradeço pelo convite. Você é uma pessoa realmente sensacional. Eu tenho certeza que o seu pai está muito orgulhoso. Obrigada. Né, de ver quem você se tornou. E além de agradecer a Flavinha, preciso muito agradecer os nossos apoiadores, porque nós temos aqui 3 apoiadores que são generosos e realmente fazem isso por querer que esse conteúdo chegue em outras pessoas. Um beijo muito especial para Esperança, lá da Neurotech. Inclusive, eles são tão bacanas que eles não precisam mencionar a gente só quer ajudar. Eu faço questão de sempre mencionar, porque é um apoio que sem eles a gente não conseguiria gravar nesse nível de qualidade, com esse tipo de câmera, com esse tipo de profissional. Então, um apoio muito grande. A Neurotech também é uma empresa que já salvou muitas e muitas vidas, muitas mesmo. Tem tanta história sensacional. E todo mundo precisava conhecer um pouquinho o Dr. Calistro. E quero agradecer também Vila Restaurante, inclusive eles estão fazendo aniversário, eles do Vila, e o Marketplace nasceu dentro do Vila. O nosso primeiro encontro, assim, a gente se uniu para fazer um vídeo com um profissional para a gente falar do Outubro Rosa. Porque a gente queria muito, era 2021, a gente queria muito que as mulheres, apesar da pandemia, não se esquecessem de fazer o autoexame, mas até aquele momento era Mulheres Empreendedoras por Larissa Gignon, não existia Marketplace.
E aí, depois daquele encontro, eu falei, não, a gente tem que fazer uma coisa mais certa, que tenha obrigações, que seja assim, um grupo pago, porque se ficar só aqui na brincadeira, a gente não ia ser o marketplace que é hoje. A Elis estava na pandemia, né? Onda verde, gente, calma. A gente tava de máscara no início, aí no final tava abraçando, já não tava ligando pra nada, já tava assim, né? Ninguém resistiu, porque eu tava todo mundo tão carente. E a Elisa abriu as portas, e esse ano, se Deus quiser, nós vamos fazer o aniversário do Marketplace lá, para celebrar agora mais um ano de vida. E quero também agradecer a Carol da Conceito, que tá aqui o tempo todo, né, com a gente. Esse aqui é da Carol da Conceito, tem episódio da Conceito aqui também, que é uma empresa sensacional, vai fazer 19 anos aqui em Itajubá, emprega pessoas, cuida de pessoas. A Carol é extremamente generosa, ela faz questão de comprar de todo mundo lá no Marketplace. Às vezes até algo que não está precisando, mas gosta de fomentar negócios. Então, quero agradecer muito todo mundo. E, mais uma vez, Flavinha, fala o seu Insta aí pra galera conhecer e se apaixonar. Pode falar aqui pra essa câmera aqui, ó. Tá. São várias câmeras, eu tô assim. O meu Instagram é flavia.oliva.tatu, com 2 T's e 2 O's. E lá também tem um link para caso você já queira fazer o seu orçamento, trocar uma ideia no WhatsApp. Lá já tem um link também. Tem várias fotos do meu trabalho, não só com tatuagem, mas com artes visuais, com as oficinas. E sabe uma coisa que as pessoas têm medo? Isso é muito caro. Olha, não acho caro. Eu também não achei. Eu acho que é um preço viável e justo até. Pelo tanto de coisa que gasta, assim, eu fiquei chocada. Porque tem luva, tem um monte de aparatos lá, é um trelelê, fora o custo fixo, né, de todo mundo. Eu achei um preço muito justo. Às vezes a pessoa fica nessa insegurança, né, de ter o medo lá de clicar. Eu acho que de vez em quando você tem que até colocar, foi tantos reais pra pessoa quebrar esse medo. Então... Eu tinha quando eu nunca tinha feito tatuagem, às vezes eu achava que estava muito distante do que eu poderia pagar, né? Então eu acho que é legal de vez em quando constar, viu? Não, mas é uma coisa que, igual eu falei, vai ficar pra sempre na sua pele. Tem que ser muito bem... Ai, gente, escolham pessoas maravilhosas. Porque, de verdade, tem cada tatuagem aí que você fala, gente, por que você fez isso? Né? Ontem a gente tava rindo da tatuagem do colega, né, nosso. Que ele falou assim, gente, eu pintei de uma cor, não tá mais. Tomou banho e saiu. Não foi, não era de rir, mas até ele tava rindo. Não, ele tava rindo também. É porque a pessoa tava aprendendo, mas assim, é uma coisa que vai ficar pra sempre. Então escolha um profissional também que... Olhar como um investimento. E que olhe muito também pra saúde. Na sua saúde. Eu acho, porque é um risco grande, né? Você fazer com qualquer pessoa, né? E, gente, já sabem, sigam aqui Empreendedoras no Ar. Só curtir, compartilhar. Não vai cair o dedo de ninguém, já sabem. E principalmente, venham conhecer aqui a Flávia, que vocês vão se apaixonar. Até a próxima. Obrigada, Flávia. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.